Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 18, por favor. Enquanto os irmãos encontram, eu quero exaltar ao amado da minha alma pelo privilégio que ele me dá de poder estar aqui neste culto de adoração ao nome dele esta noite. Grato pela graça que me alcançou de poder servir a esta amada igreja com a palavra. Esses 2 dias era um desejo muito grande do nosso coração poder cooperar aqui neste campo, e aprove ao Senhor realizá-lo hoje. E eu quero exaltar ao amado da minha alma por essa oportunidade. Querido pastor Geses, anjo desta igreja, sua digna esposa, pastora Lucilene, muitíssimo obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo carinho de sempre, pela amizade. Tenho muito respeito e muito carinho por vocês. Deus abençoe. Obrigado. Primeira vez que cooperamos juntos foi lá em Mojuí, depois Goianésia e agora aqui. Obrigado. Deus abençoe. De coração. Eu tenho muitos amigos hoje aqui. Eu não vou gastar tempo citando todos. Só quero falar do Dalbert e da Juliane. Estão por aí? Está por aí. Ele está servindo. Que maravilha. Deus abençoe. Eu sou padrinho de casamento deles. Você não me deu a benção hoje, companheiro? Deus abençoe. Amo vocês. Eu quero exaltar a Jesus pela vida do Aleph, o moreno mais alinhado de Belém, região. Deus abençoe, meu filho. Amo sua vida, você sabe disso. Roberta, Deus abençoe. Amo muito vocês. Vocês são do meu coração e da minha casa. Eu e a minha princesa temos muito carinho por vocês. Deus abençoe. Obrigado pela amizade, carinho, cuidado de sempre. Tiago e Lanúzia, que estão emprestados para o lado de cá. Deus abençoe. Obrigado. Bom demais ver vocês. Eu cheguei lá em Marabá. 1 ano e pouco depois que eu cheguei em Marabá, eles vazaram de lá. Não sei se fui eu o problema. Acho que não, né? Deus trouxe eles para cá, gerenciando uma agência do Sicredi. E eles têm sido muito úteis aqui nessa região. Tenham visto as agendas, adorando a Jesus. Deus abençoe. Obrigado. Lucas, capítulo de número 18. Eu quero ler esse texto com você. E o desejo profundo do meu coração é que fale ao seu como falou com o meu. Presbítero Mauro Júnior, Deus abençoe meu filho. Eu vi ele por aí. Deus abençoe ele e a sua casa. Obrigado. Deus abençoe muito. Verso 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Diga comigo, dever. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Só esse verso já é tremendo, né? Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Verso 8, que encerra a parábola.
Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ponto. Aqui encerra a parábola. Mas o questionamento de Jesus, depois de contar a parábola, merece muita atenção nossa aqui agora. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sente, por favor. Olhe bem para cá. Me dê, por favor, alguns minutos da sua atenção. Nós estamos na abertura do congresso, ainda tem amanhã, de manhã, amanhã à noite. E eu quero aqui na oportunidade de hoje tentar compreender algumas coisas com os irmãos a respeito desse texto tão maravilhoso e que está tão alinhado com o tema que foi escolhido para este congresso. Porque aqui nós temos os 3 elementos do tema muito claros. Eu estou pregando para um círculo de oração. Então, seria um pouco de irresponsabilidade da minha parte de não falar a respeito de oração aqui neste congresso, nesses 3 momentos que nós temos. Eu não sei o que Deus tem para nós amanhã, mas eu acredito que hoje nós precisamos muito compreender algumas coisas com Deus, tendo base naquilo que o Espírito Santo está falando no meu coração e o que eu acabei de ouvir agora há pouco. Além da oração, nós também temos a fé e nós também temos uma referência de Jesus a respeito da sua vinda. Então nós temos a união desses 3 elementos de uma maneira muito clara nessa parábola de Jesus. O Dr. Lucas, um médico amado, ele escreve esta parábola, ou ele conta, ele relata esta parábola contada por Jesus numa seção de muitas parábolas. Nós temos diversas parábolas que são contadas por Jesus, desde o capítulo 12 em diante. No intervalo entre elas nós temos alguns milagres. Mas certo que do capítulo 12 em diante Jesus conta muitas parábolas. Algumas das mais conhecidas nós temos no capítulo 14, a parábola da grande ceia. No capítulo 15 nós temos aquela parábola que nós podemos intitulá-la de a parábola das coisas perdidas, onde Jesus conta a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho que foi perdido também. Nós também temos a parábola do mordomo infiel no capítulo 16, a parábola do rico e Lázaro também neste capítulo. E aí vai. Aqui nós vamos perceber que Jesus, continuando a contar essa série de parábolas, falando de assuntos diversos, resolve contar uma parábola bem interessante. A parábola tem 2 personagens principais. Nós temos um juiz que talvez na epígrafe do seu texto esteja juiz iníquo, por conta dele ser de fato alguém iníquo, corrupto, imoral. Esse juiz apresentado por Jesus nessa parábola era, sem sombra de dúvidas,
um homem mau caráter. Logo na sequência, Jesus apresenta o outro personagem da parábola, que é uma viúva. Esta viúva, ela tinha um adversário. Ela tinha uma causa para ser julgada. Nós vamos perceber que Jesus não entra nas minúcias a respeito de qual era a causa que a viúva tanto precisava que fosse julgada. O que Jesus dá ênfase é o fato do juiz desprezar aquela mulher. Viúva, no contexto da época, não preciso entrar em detalhes. Se hoje já é difícil, naquela época era terrível. Possivelmente uma mulher de poucas posses, que por ele ser iníquo, se ela tivesse muitas posses, com certeza ele se interessaria pela causa dela. Outro ponto que precisa de destaque que é que possivelmente ela não tinha ninguém que comprasse a sua guerra. Seu esposo já tinha partido. Jesus não faz referência a filhos. Então possivelmente era uma mulher pobre e sozinha no mundo. O juiz a despreza. E pela ideia que nós temos no texto, a causa dela era uma causa justa. Ela era viúva, sozinha, possivelmente pobre, mas tinha uma causa justa. Glória a Deus. Glória a Deus. Bastava apenas o juiz se interessar pelo caso dela. A vitória era clara. Mas o juiz era iníquo. O juiz era um homem mau. E por conta da situação vulnerável em que ela vivia, ele resolve desprezar e não julgar a sua causa. Talvez esperando um momento em que ela colocasse dinheiro na sua mão para acelerar as coisas. Se parece muito com algumas coisas que nós conhecemos, mas deixa para lá. Certo que aquele juiz não esperava por uma coisa. Qual? É que aquela mulher era muito perseverante. O juiz não esperava por isso. Ele pensou que, ignorando, ela iria facilmente desistir da sua causa. Mas aquela mulher era muito perseverante. O texto diz que era de dia, de noite. Eu imagino ela batendo na porta do juiz. Julga minha causa. O juiz sentava à porta da cidade como costume para julgar as causas. Ela era a primeira da fila, cedinho. Julga minha causa. O juiz se levantava para ir para o almoço. Quem é que estava lá? Julga minha causa. A tarde toda. Julga minha causa. O juiz estava se preparando para dormir. Alguém bate a porta. Com todo respeito, senhor. O senhor é autoridade, mas minha causa é justa. Julga minha causa. Oh, o juiz não deu conta. Julgou a causa. Resolveu o problema.
Mas, sinceramente, para mim o ponto principal nem é os personagens em si. Não é a maneira como as coisas se desenrolam. É o primeiro verso desse texto. Que Lucas, não é Jesus, é Lucas, diz. Contou-lhes também, dentre tantos assuntos, ele diz, contou-lhes também uma parábola. Não era sobre um filho que se perdeu, nem sobre uma ovelha, não era sobre um mordomo infiel, não era sobre administração, não era sobre qualquer outro tipo de assunto. Essa parábola só tem um assunto em específico. É sobre o dever de orar sempre. Jesus usa a perseverança constante de uma mulher viúva para dizer a nós que aqui estamos que nós temos um dever como crentes. É o dever de orar. Agora, olhe para cá, aqui. Por gentileza, permita-me dar a ênfase que Lucas dá no texto. Ele diz que é o dever de orar sempre. Lembrei-me de Paulo aos Tessalonicenses, quando no final da carta ele diz aos irmãos daquela igreja: orai sem cessar. É Jesus que está dando ênfase. É dever orar sempre e nunca desfalecer. O que Jesus está dizendo? Isso faz parte da vida cristã. Não é algo aleatório e desligado. Porque se você ler só a parábola, olhe para cá. E eu acredito que essa é a inspiração do Espírito para Lucas. Porque se você ler, pastor, só a parábola, você vai olhar e vai dizer: é quando eu tiver uma causa, precisar de uma vitória, estiver difícil, eu tenho que fazer uma campanha de oração. Sim ou não? A ideia da parábola não é mais ou menos essa? Estou precisando de uma vitória, preciso de uma porta aberta, preciso de um milagre, algo urgente. Eu vou entrar na presença de Deus, orar até acontecer. Não. Só que quando Lucas apresenta a parábola, ele está dizendo assim: o real sentido da parábola não só está em conquistar vitórias por meio da oração, está em que a parábola é um dever, faz parte da vida cristã e é o meio pelo qual até mesmo as autoridades terrenas se curvam à vontade daquele que está sentado no trono. Pegou isso? Está começando a clarear? O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: a oração, a oração não é aquilo que você usa como último, dizendo todos os outros recursos falharam, eu vou orar. Não é isso. A oração não é apenas um meio de se conquistar, ainda que seja o meio pelo qual as coisas extraordinárias acontecem no mundo espiritual. A oração é a prática mais extraordinária da vida cristã. Vem para cá. E por favor me entendam, senhores obreiros, principalmente os senhores, entendam a minha fala.
A oração é a prática mais extraordinária da vida cristã. É a segunda vez que repito isso, eu vou dizer a terceira vez para ficar gravado. A oração é a prática mais extraordinária da vida cristã. Aí alguém pode levantar, os adoradores, os músicos, os cantores podem levantar e dizer: não, pastor, na oração não é mais extraordinário do que adorar. Com todo respeito, é mais importante orar do que cantar. Aí alguém que é evangelista, um ganhador de almas, chega para mim e grita agora e diz assim: evangelizar é mais importante do que orar. E eu continuo dizendo para você que orar é mais importante do que evangelizar. Mas alguém chega e diz assim: não, pastor Marcos, não é. Então apresente qualquer prática da vida cristã que seja mais importante do que a oração. Não existe. A oração é a prática, exercício de fé. Pregar o evangelho é exercício de fé, sim ou não? Evangelizar é serviço de fé, sim ou não? Demonstração de fé, chegar aqui e adorar como eles adoraram, sim ou não? Mas não existe nada que demonstre uma fé de maneira mais profunda do que a oração. E não sou eu que digo, é Jesus. Jesus atrela a oração com a maneira de se expressar a vida prática de fé no dia a dia. E eu vou explicar. Jesus, me dá graça. Porque eu posso ir evangelizar apenas obedecendo, querido pastor Jesus. Pastor Jesus convoca e diz: amanhã tem evangelismo. E eu venho para cá simplesmente para fazer média com ele, dizendo: pastor, sou obediente. Quando precisar consagrar alguém, só me lembra de mim. O púlpito aceita performance. Pegou isso? Eu posso chegar aqui e cantar e apresentar um número e todo mundo olhar e dizer: que fé. Eu posso chegar aqui e pregar e eu não preciso nem crer no que eu vou pregar. Eu posso apresentar uma performance. Eu posso pregar algo que eu nem creio, simplesmente para te agradar, simplesmente para receber uma oferta, simplesmente para cumprir uma demanda, simplesmente para cumprir uma agenda. Porque qualquer outro serviço da vida cristã, ele aceita performance, porque todos são públicos. Limpar a igreja é público, pregar é público, evangelizar é público, cantar é público, orar não é. Leonard Ravenhill disse assim: isso é forte. O púlpito aceita performance. O quarto secreto da oração ninguém faz show sem plateia. Para de graça. Eu duvido se tu chega lá sapateando no teu quarto de oração só para mostrar um show, sapateia e chora e faz aviãozinho. Nada contra, eu sou pentecostal e do manto. Eu gosto do trem aqui. Mas no quarto de oração ninguém faz isso. É muito raro. É claro que tem umas irmãs canela de fogo aí que o juízo delas é pouquinho, irmão, e elas estão dentro. Mas é porque não tem plateia. Tem gente que chega na presença de todos e apresenta um número. Isso não é demonstração de fé. Demonstração de fé, eu vou lhe dizer o que é. Entra no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse.
Sírio, levanta as mãos. Eu sei que eu estou em uma igreja pentecostal, eu já vi isso. Aonde estão os crentes que amam o lugar secreto? Levante a mão e diga glória a Deus. Meu Deus, que graça é essa? Senhoras e senhores, nada demonstra fé de maneira mais clara do que uma vida de quarto secreto profunda. Nada! Nada! Porque as senhoras podem liderar desanimadas, sim ou não? Você nunca ficou desanimada na tua liderança? Se você nunca ficou, você é um robô. A gente pode liderar desanimado, pode ou não pode, pastor? Eu posso pregar frio, pode ou não pode? Não tenho vergonha não, pregador, pode dizer. Não é todo dia que tu está queimando não. Tem dia que tu prega que nem tu acredita na tua mensagem. Tem dia que tu caça uma brasa acesa e não acha. Você pode pregar sem fogo, pode cantar sem fogo, mas se trancar no quarto para orar, eu duvido. A primeira coisa que acaba quando a sua fé está indo embora é a oração. Nácia. É a primeira coisa que você abandona quando você esmurece na fé. Vai dizer para mim que não é? É a primeira coisa que diminui. Até jejuar é mais fácil do que orar. Você pode vir para um culto frio, mas largar tudo, se trancar no quarto e passar 1 hora de joelho chorando, se tiver com a fé fraca, é muito difícil. E sabe qual é o problema? É que o único lugar que a fé de fato e de verdade é restaurada é no quarto secreto. Não é aqui. Aqui você recebe uma injeção de ânimo, mas é no secreto que você é tratado. Pegou isso? Pega a palavra. Se a tua vida de oração está minguando, hoje há um socorro do Espírito para a sua vida. Segura a palavra que está queimando aqui em cima. Levante a mão direita. Recebi uma palavra do trono que acabou de queimar. O Senhor vai aquecer o teu coração aqui agora. Satanás te bombardeou de todos os lados e tentou arrancar você do seu quarto de guerra. Jesus, que graça é essa? Satanás está tentando te extrair, mulher de Deus, do teu quarto de oração. Você vai segurar na porta agora. Agarra a porta do teu quarto de oração. Se o diabo te tirar de lá, você vai perder a guerra. Mas se você permanecer lá... Meu Jesus, que graça é essa? Os crentes que falam em línguas estranhas, aonde estão? Abra a boca e comece a falar em línguas agora, em nome de Jesus. Você que não é batizado no Espírito Santo, abra a boca e comece a falar em línguas. Jesus vai te batizar agora. Segura a palavra, você não volta desanimado para casa hoje. Pega a palavra que está queimando aqui. Você não volta desanimado para casa hoje.
Há quem diga que Jesus passou, pastor, 1/3 da vida de joelhos. Nenhuma outra coisa Jesus fez mais do que orar. Pregar, pastor? Não. Jesus orou no monte, na praia, no barco, na porta do sepulcro, no Getsêmani. Jesus orou no salão da ceia. Jesus orou até pregado na cruz. Jesus era um homem tão profundo na oração que os discípulos se assombraram com a maneira como ele orava, porque quem ora é diferente. E eu tenho algumas provas para isso. Tiago, o autor da epístola, Tiago, não é o irmão de João, os senhores sabem, é Tiago, irmão do Senhor, que é conhecido na tradição como Tiago o Justo, que era respeitado pelos judeus e era respeitado pela igreja, que não acreditava em Jesus. Ele não acreditou em Jesus. Tiago só acreditou em Jesus depois que viu ele ressuscitado. E a história diz que Tiago se tornou líder da igreja de Jerusalém. Atos 15, concílio, quem dá o voto de Minerva é Tiago, sobre a situação com os gentios. A história paralela chama Tiago de Tiago joelho de camelo. Ele morreu lançado de cima do pináculo pelos fariseus. A história paralela diz que quando foram limpar o corpo dele, encontraram 2 bolas calcificadas nos seus joelhos, ossos, porque ele orava. Depois que ele se encontrou com Jesus, Tiago orava 8 horas por dia. Os discípulos oraram 10 dias e foram cheios do Espírito. Mas eles já estão cheios. Quando o Espírito chega, eles continuam orando 3 vezes ao dia. A hora terceira, a hora sexta e a hora nona. Todos os homens e mulheres extraordinários da história foram homens gastos na oração. Hoje é 31 de outubro de 2025. 508 anos atrás, um monge agostiniano pregou na porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra as indulgências da igreja católica apostólica romana, numa tentativa de convencer a igreja, de restaurar e reformar a igreja. Um monge, e Orlando Boyer diz sobre ele que a questão de Lutero, porque ele enfrentou tantos gigantes, é porque ele era um homem que gastou muito mais tempo com Deus em oração, de secreto, mergulhado na palavra, do que diante da plateia. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Oh, glória a Deus! Oh, Jesus, me dá graça agora. Ei, glória! Algumas verdades serão confrontadoras agora. Alguns acham que o problema da igreja brasileira é falta de mestres. Não é. Outros dizem que o problema da igreja brasileira é a formação. Não é. Alguns afirmam que o problema da igreja brasileira é o envolvimento com outras coisas. Não é. O problema da igreja brasileira é que nós nunca oramos tão pouco. Nunca fomos tão fracos como agora na oração. Qualquer um desses cabeças brancas que estão aqui, dessas anciãs idôneas, amáveis e lindas, essas cabecinhas brancas,
pode dizer que nós já oramos muito mais do que oramos agora. Aonde estão as vigílias de noite toda de joelho no chão? Aquelas 24 horas de oração trancados dentro do templo, esfregando a cara no chão em jejum. Aonde estão? Aonde está aquele povo? Eu não estou perguntando do povo barulhento, eu estou perguntando aonde está o povo que tem marcas nos joelhos. Oh Jesus, me dá graça. Quando Jesus disse que quando voltasse talvez não encontraria fé na terra, foi uma pergunta. Quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrará fé na terra? Ele não estava falando da pregação, ele estava falando num contexto de oração. Foi quando ele terminou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, que ele disse: por acaso, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Oh Jesus, me dá graça agora. Vem para cá. Oh Jesus, me esconde, me esconde. Esconde a minha esposa, esconde a minha casa. Os justiceiros de internet acham que quem tem a solução para a igreja são eles, expondo a nudez da igreja e jogando nas redes sociais os nossos problemas. Jesus contou uma parábola e disse que até um juiz iníquo respeita uma viúva abandonada, se ela perseverar na oração. Alguém está comigo? Oh Jesus, me dá graça. O Lou Engle, um dos líderes do Descend, fundador do Decal nos Estados Unidos, viralizou essa semana num culto na Igreja Batista da Lagoinha, nos Estados Unidos, se não me falha a memória. E ele liberou uma palavra profética sobre o Brasil. Eu acredito que boa parte dos irmãos viram, principalmente os jovens. Eu até compartilhei nos meus stories. Lou Engle profetizou contra o espírito de Jezabel que opera nesse país. Quando eu compartilhei, eu escrevi lá em cima: faz um ano que eu ouvi essa voz. Faz um ano que eu ouvi a voz do meu amado. Eu estava mergulhado no jejum e na oração, e eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo assim para mim: se prepare que esse ano eu vou te levar para o jejum e para a oração, para você enfrentar o espírito de Jezabel. Senhoras e senhores, esse país precisa da igreja. Oh Jesus, me esconde agora. Não precisamos de políticos, precisamos da igreja. Não precisamos de empresários, precisamos da igreja. Não nos falta dinheiro, não nos falta nome, não nos falta estrutura. Nós precisamos da igreja. Esse país está gritando de ponta a ponta, dizendo: cadê a igreja? A terra geme com dores de parto. Segura a palavra que está queimando aqui. A terra geme com dores de parto. Esse país tem promessas. Levanta essa mão quem está comigo, por favor, não me deixa só. Esse país tem promessas. Isso. Esse país tem promessas. Aí, eu ouvi um barulho de língua estranha aqui do lado. Esse país tem promessas. Esse país tem promessas. Meu Deus, que graça é essa? O que é isso? Meu Jesus, o que é isso? Se tiver comigo na guerra essa noite, levante as duas mãos. O Brasil clama pela igreja. Igreja!
Igreja! Me ajuda. Mão direita sobre o ombro de quem está à sua direita, mão esquerda sobre o ombro de quem está à sua esquerda. Esse ambiente acabou de se tornar profético. O Senhor está falando comigo aqui. Aleph, esse ambiente acabou de se tornar profético. Pastora Lucinha, essa não é só mais uma festa, não é só mais um congresso. Tem algo acontecendo aqui dentro, diz o Senhor. Quem estiver morto não vai entender nada. Cadê a tua fé, Assembleia de Deus? Meu Jesus, me esconde. Cadê a tua fé, Assembleia de Deus? Me desculpe, a minha fé não está nem na direita, nem na esquerda, nem no centro. A minha fé está em cima. Meu Jesus, que me esconde. Ah, se a igreja entendesse a autoridade que está sobre ela. É a bateria. Esse? Ah, se nós entendêssemos a autoridade que repousa sobre nós. Abra Lucas 3. Abra Lucas 3. Abra. Coloque aqui, por favor, meu amado. Isso. Olha isso. No ano 15 do império de Tibério César, o imperador, diga comigo, o imperador, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, governador, e Herodes tetrarca da Galileia, diga comigo, tetrarca, era o rei. Seu irmão Filipe, tetrarca também, da Itureia e da província de Traconites, e Lisanias, tetrarca de Abilene. Aqui você tem um imperador, aqui você tem um governador, e aqui você tem Herodes rei, Filipe rei, Lisanias rei, tetrarcas. Vai por 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João. Ô Jesus, me esconde. Deus não está procurando um político para mudar esse país. Deus não está procurando sacerdotes corrompidos para mudar esse país. Ele está procurando profetas. Alguém está comigo? Está queimando aqui ao redor. Ele está procurando gente que está escondido no secreto, comendo gafanhoto, se vestindo com roupa de pele de camelo. E é esses que ele vai usar. A palavra desceu na Nova Ananindeua. A palavra desceu. Meu Jesus, me esconde, me dá graça. Sabe o que é que ele está dizendo aqui através de uma viúva? Ele está dizendo: juízes se curvam se a igreja orar. Mas não,
Nessa véspera do arrebatamento, nós estamos colocando a fé em todo mundo, menos nele. Estamos colocando a responsabilidade sobre todos. Todo mundo pode mudar esse país, menos a igreja. Se nós entendêssemos que o governo federal não afeta a região celeste desse país, que o governo estadual não afeta a região celeste desse país, governos municipais não influenciam nas regiões celestes, mas esse povo aqui, Tiago, se esse povo jogar o joelhão no chão e só levantar amanhã, não tem demônio que aguente. Alguém está comigo? Eu vou contar um testemunho que não é meu, que eu sempre conto quando prego sobre oração. É do pastor Josué Brandão, e eu estou encerrando. O pastor Josué Brandão tem um amigo lá em Feira de Santana que é pastor de uma igreja, e ele é cego dos 2 olhos. E aconteceu uma situação com o prédio da igreja desse pastor, e alguém apareceu dizendo que era o dono do terreno. Colocaram na justiça. Primeira instância, o pastor perdeu. Segunda instância, o pastor perdeu. Terceira instância, perdeu tudo. Na quinta-feira de manhã era o último julgamento, era a última chance. Ele apareceu na segunda-feira na casa do pastor Josué Brandão. O pastor Josué recebeu ele, entrou num gabinete e ele disse assim: eu vim só orar com o senhor. Você ora comigo? O pastor Josué disse: eu oro. Dobraram o joelho no chão no finalzinho do dia. Deu 7 horas, o pastor Josué levanta, bate no ombro dele e diz: eu tenho que ir no culto, eu vou orar mais um pouco. O pastor Josué vai para o culto, volta 11 horas. Ele abre a porta do gabinete e o pastor está de joelho na mesma posição. Dobra o joelho, ora até 1 com ele, bate no ombro dele e diz: você não quer dormir? Ele disse: não, Josué, pode descansar, eu vou orar mais um pouco. Terça-feira de manhã, pastor Josué acorda, vai no gabinete e o pastor está no mesmo lugarzinho. Pastor Josué toma um banho, come alguma coisa, dobra o joelho e ora até meio-dia com ele. Bate no ombro dele e diz: vamos comer? Não, Josué, pode comer, vai comer. Chegou de noite, terça-feira, o joelho já não aguentava mais, ele se jogou no chão e só gemia. Vira da terça para quarta e a história se repete. Quarta-feira à noite, Josué chega do culto e o pastor está jogado no chão, no mesmo lugar. Josué, já perturbado, vai dormir. Quando dá meio-dia da quinta, o telefone do Josué toca. Era a esposa do pastor. Josué, meu marido está na tua casa, Josué? Está aqui no gabinete. Eu estou zangado com esse homem, que ele veio aqui em casa só para me humilhar. Esse homem está orando já tem 3 dias e não para, sem comer, sem beber, sem dormir. Aí ela disse assim: pois então vá lá, Josué, bata no ombro dele e diga para ele que ele pode levantar, que a causa foi ganha. Agora segura a palavra, que está queimando minha carne tremendo. Deus tem algo com esse estado. Deus tem algo com esse país. Deus tem algo com essa cidade. Deus tem algo com essa região. Deus tem algo com esse campo. Deus tem algo com a sua vida. Deus tem algo com a sua casa. E antes que a trombeta toque,
nós vamos atrair o céu para Ananindeua. Alguém está comigo, não é possível. Antes que a trombeta toque, nós vamos viver o avivamento mais poderoso da história dessa igreja. Se você não crê, não estou falando com você. Antes que a trombeta toque, os céus vão se abrir sobre Belém, e nós veremos famílias restauradas, nós veremos criminosos se convertendo, nós veremos prostitutas libertas, nós veremos bocas de fumo fechadas, nós veremos. Meu Deus, o que é isso? Nós veremos o governo do justo, nós veremos a igreja avançar. Se você crê, pula e fica de pé. Oh, Jesus, me dá graça para pregar. O que é isso? Chamaia decando no si, chamandecando na vaci, chamando covanácia, remandacando no quemendecanchuis, remando covanara sergianai, chamando covanaque andácia. Os crentes que creem, não estou falando com os incrédulos, os crentes que creem. Meu Jesus, o que é isso? Estou ouvindo obreiros falando em línguas estranhas aqui. Meu Jesus, o que é isso? Estou ouvindo líderes do círculo de oração falando em línguas estranhas aqui. Eu não sei como está a sua fé, assim na terra como é no céu, assim na terra. Meu Deus, o que é isso? Os céus, pastor Geses, estão abertos sobre a nova Ananindeua mais uma vez. Meu Jesus, o que é isso? Pastora Lucinha, uma grande batalha foi travada nessa região essa semana. Oi, que anais, o império das trevas usou todas as armas possíveis para que essa festa não acontecesse. O inferno marchou com fúria, mas o Senhor está dizendo: eu levantei as minhas guerreiras. Que é isso, Jesus? Aleph, eu acabei de ouvir a voz dele. Ele me mostrou guerreiras aqui no meio desse ciclo de oração. Ele tem guerreiras aqui, meu Deus. Tem guerreiras aqui. Tem guerreiras aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Meu Jesus, o que é isso? Círculo de oração, levante as duas mãos. Eu acabei de ouvir uma voz do Eterno. O Senhor me disse que fazem 7 dias que Ele acionou algumas dessas mulheres, e elas entraram no mundo espiritual. Tem mulher aqui que faz 7 dias que amarra demônio no céu dessa região.
Meu Jesus, o que é isso? Ó, essa festa só está acontecendo porque as guerreiras dele foram mobilizadas. Não foram os ensaios, não foi o uniforme, foi o jejum e a oração. O que é isso? E o Senhor está dizendo assim: ei, minhas servas, eu conto com vocês para esse tempo. Meu Jesus, o que é isso? Levanta as mãos, guerreiras. Levanta como se vocês pudessem tocar na nuvem da glória que está aqui em cima. Há um depósito de unção sobre vocês. Desde lá atrás até o altar, o Espírito Santo vai começar a tocar essas mulheres com uma unção nova. Já pegou lá atrás, olha lá. Começou a pegar lá atrás. Pega, pega. Tá vindo lá de trás, igual uma onda. Pega, 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 pega. Tá pegando aqui embaixo. Pega, pega aqui em cima. Pega, 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 pega. Meu Jesus, o que é isso? Jesus, me dá graça para pregar. Que unção é essa? Ei, mulher de Deus, tem fogo nas tuas mãos. Toca essa mulher que está do teu lado. Toca alguém. Toca alguém. Jesus vai curar agora. Jesus vai encher agora. Pega, 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 obreiros, jovens, jovens e adolescentes, recebam também. Recebe aqui, obreiros, unção nova, unção nova, unção nova. Meu Jesus, o que é isso? Eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Se eu orar, o céu vai mover. Vai responder. Se eu orar, Deus vai agir, vai entrar na cova
Se eu Deus vai responder. Se eu orar, Por gentileza, Deus vai agir. aonde você estiver, só quem crê, eu acabei de ouvir a voz do meu amado. Levante as duas mãos. Coisas piores não aconteceram nessa nação, porque Deus tem uma igreja que ora no secreto. Assim diz o Senhor neste púlpito hoje: eu sopro o meu vento sobre esse estado, diz o Senhor. Um exército que marcha de joelhos eu estou levantando, diz Deus. Mulheres guerreiras, eu vou colocar a espada na mão de vocês, na outra mão eu coloco fogo, diz o Senhor. Chei, 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 pechai, si. Eu estou levantando nos quadrantes deste país um exército de joelhos. Ei, se preparem, a minha glória está descendo sobre esta nação. Meu Deus, o que é isso? As duas mãos em cima, as duas mãos em cima, eu encerro agora. Feche os olhos. Se tiver coragem, diga para ele: coloca fogo nas minhas mãos. Diz para ele, diz. Pode me alistar nesse exército. Eu quero trazer o céu para a terra, assim na terra como no céu. Antes que a trombeta toque, nós vamos viver coisas tremendas. Eu vou contar até 3. No 3, você com essa mão cheia de unção, coloca sobre alguém que está perto de você. Quando você tocar, você vai dizer: seja cheio. É tempo de avivamento, Nova Nanindeuas. É 2, a unção está enchendo esse lugar. É 3, toque alguém agora. Enche-me até transportar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transportar. Pega. Derrama tua glória, derrama. Enche-me até transportar. Derrama tua glória, derrama tua enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus,
de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pega. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Será que você pode dar um abraço nesse crente que está do seu lado? Vá no ouvido dele e libere a palavra. Diga para ele: seja cheio. Pode dizer, diga: seja cheio. Juízes, demônios, autoridades, principados, potestades não são maiores do que a igreja de joelhos. Há poder. Meu Deus. Eu tenho que encerrar. Meu Deus, que unção é essa? Jesus está curando aí agora. Jesus está curando gente aí de pedra. Pedra na vesícula, pedra no rim. O Senhor está tirando essa gordura no teu fígado. Tem gente sendo curado de nódulos aí agora, nódulos. Tem muita gente curada aí, irmão. Muita gente sendo curada. Eu tenho que encerrar, eu preciso encerrar. Olhe para cá. Você que não é crente ou está distanciado, você que chegou aqui essa noite e não é crente ou está distanciado, levante a mão, eu quero olhar para você. Levanta alto a mão, levanta. Você que não é crente ou está distanciado. Uma mão, duas, três, outra ali. Você está viva por uma graça grande demais, tá, minha filha? Roberta, essa menina bem aqui de preto, essa moça atrás de aí, ó. Dá um abraço nela lá, por favor. Você que não é crente ou está distanciado, abraça ela aí. Você tem que correr para Jesus agora. Seu tempo lá no mundo já acabou. Venha para cá, Zane. Venha. Você que não é crente ou está distanciado, venha para Jesus. Venha. Venha aceitar Jesus. Venha entregar a vida para Jesus. Você que levantou a mão aí atrás, hoje é seu dia, Jesus está lhe chamando. Aonde está a primeira vida para Jesus? Venha para casa agora. Você que não é crente ou está distanciado, hoje é dia de você vir para Jesus. Venha. Filho, eu quero tanto. A primeira vida está vindo. Enxugar teu pranto. Cadê a segunda? Te fazer sorrir. Segunda vida, venha. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo. A segunda está vindo, diga glória a Deus. Tanto. Cadê a terceira? Tanto. Meu filho, seu tempo lá fora já acabou. Meu filho, seu tempo lá fora já acabou. Hoje é dia de você vir para Jesus. Aonde está a terceira vida? Terceira vida. Terceira vida, está vindo? Está vindo a terceira vida, diga glória a Deus. Eita, Jesus bom. Cadê a quarta? Quarta vida. Porque me trouxe aqui. Se você é crente e está do lado de alguém que não é,
Pegue na mão dele e diga: eu vou lá com você. Cadê a quarta vida? Quarta vida. Quarta vida. Minha vida eu destruí. Quarta vida. Como errei. Mais alguém? Por que me queres tanto assim? Oh, filho, eu quero tanto. Mais alguém? Te fazer saber. Mais alguém? Tanto. Diga glória a Deus. Nós temos 3 vidas no altar. Quem pode dar glória a Deus? Eu vou passar para o nosso pastor orar por eles. Lá fora, o Daniel está com o nosso material. Tem livros e gravatas. E eu queria demais pedir sua ajuda. Passe lá, dê uma olhada, por favor, e adquira. Meu pastor.